Santos joga nesta noite às 21 horas contra o Deportivo Cuenca na Vila Belmiro, precisando vencer e torcendo para o São Lourenço vencer o Recoleta ou até mesmo empatar para segurar a segunda posição do grupo e, logicamente, enfrentar o melhor terceiro colocado na Libertadores. Bom, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre Brasão, pode estar de saída do Santos, Zé Rafael que pediu para treinar em separado e João Ananias, hein? Que com problema de visão, um problema que não atrapalha muito, mas lembra do Bruno Henrique também, né? O Santos não renovou com o Bruno Henrique porque ele sofreu uma bolada no rosto e atingiu o olho dele, a visão dele, e o Santos não renovou com receio do Bruno Henrique não desempenhar um bom futebol. E vocês sabem o que aconteceu depois com o Bruno Henrique. Será que vai sobrar para o João Ananias? Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Ser santista é mais do que paixão. É carregar no peito a tradição. Eterno como ex sem explicação. Na vila ou em casa é mesmo emoção. Foi time que parou até guerra, meu irmão. Fez história com sua raça e coração. Bimundial, tri da Libertadores. Nomes que estremecem os torcedores. Mil gols. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Camarote Santista. Para você que não me conhece, eu sou o Gílio Paladino. Vamos falar sobre o Santos que enfrenta. Olha, o Santos que é lanterna no seu grupo da Sul-Americana, o Santos que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Santos que precisa muito buscar e reencontrar o mais rápido possível a vitória. E nesta terça-feira, às 21 horas e 30 minutos, na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Deportivo Cuenca, o clube equatoriano, que, olha, é o jogo ali principal do grupo. O São Lourenço ele já está classificado. Agora, ou o Santos passa como segundo, o Deportivo Cuenca, até o Deportivo Recoleta, que é adversário do São Lourenço, também pode se classificar. Então o Santos não depende só dele. O Santos precisa vencer e com margem de gol possível, né, maior possível, e contando também com a vitória do São Lourenço, até mesmo o empate, para que o Santos possa seguir na competição. Essa competição é muito importante porque gera dinheiro e também mostra o Santos para o cenário internacional. O Santos que não disputa o cenário, né, internacional, que não disputa a competição desde aquela última passagem do Sampaoli, né, do Cuca. Então, depois disso, o Santos nunca mais voltou a uma competição internacional. E quando volta, voltou fazendo feio, hein? Nenhuma vitória até agora. Foram uma derrota e 4 empates. E o Santos busca hoje a sua vitória, que sim, pode chegar e pode classificar. Não foi por méritos, e sim por incompetência dos demais adversários. Bom, vamos mostrar aqui o possível Santos para o jogo de hoje? Vamos falar sobre o provável time do Santos. Diógenes no gol, vamos falar já já sobre isso, tá? Sobre Brasão. Igor Vinícius na lateral direita. Adonis Frias e Luan Pérez, a dupla de zaga. Escobar na esquerda. Willian e Gustavo Henrique, a dupla de volantes. No meio, Roleiser ou Miguelito. E mais avançado, Gabriel Bontempo, Gabigol e Álvaro Barreal. Agora vamos falar sobre o time do Cuenca, Deportivo Cuenca, que vem aqui com essa formação, hein? Ferreiro no gol, Postel, Bolsen e Henrique na esquerda, Mosquera na direita, Macari no meio, Brian Garcia e Vega. É o trio no meio de campo. Davi Gonzalez pela esquerda, Chacon na direita e Ordanhes é o avante, né? O mais avançado. E aí é o seguinte, esse time não pode nem sequer tirar pontos do Santos. O Santos precisa vencer para avançar. Também temos aqui, eu vou até compartilhar com vocês, quem vai trilhar o apito. A arbitragem toda colombiana, John Ospina, John Galego, David Fuentes, Jairo Mayorga e Nicolas Galo no VAR. É o quinteto de arbitragem todo colombiano. Olha, faz tempo
que eu vejo o John Ospina, e eu tenho uma rejeição a esse árbitro. É um árbitro que lembra muito o Rafael Claus. Gosta muito de conversar, gosta muito de aparecer, e é um árbitro que usa critérios diferentes em determinados momentos da partida. Esperamos que o Santos volte, né, a vencer e se classifique para o mata-mata. Vamos falar agora sobre o Gabriel Brazão. Gabriel Brazão está cortado do Santos, não joga hoje contra o Deportivo Cuenca e também não jogará sábado contra o Vitória. Triste, né? Por que será que está cortado agora para preservar? E quando o pai dele estava enfermo, nas últimas, ele já sabia até que o pai dele partiria dessa para melhor. Por que você, Marcelo Teixeira, você, diretoria santista, não preservou até então? Porque se o problema veio agora, agora foi estopim, veio de lá. E lá atrás, ninguém foi ao encontro do Gabriel Brazão. Eu falo desde 2024, quando ele, né, infelizmente, não conseguiu ali ser pai. Agora aconteceu em 2026 outra fatalidade e o Santos parece que não abraça os seus jogadores. Expôs. Exatamente o que está acontecendo com o Santos. Está expondo o goleiro na sua maior fragilidade, na sua maior vulnerabilidade. Marcelo Teixeira, isso mostra uma covardia, olha, sem tamanho. E agora estão falando também do João Ananias, que está com um problema de visão, um problema que não é grave, mas tem um conselheiro do Santos que é oftalmológico, falou que vai sugerir sim uma intervenção cirúrgica. Peraí, então por que vocês não fazem isso off? Para que expor tanto, já que não compromete ele jogando? Até porque João Ananias, né, ele é um jogador que está emergindo para o futebol e está melhor do que esses jogadores que vocês contrataram, Adonis Frias e até o Alex Duarte. Né? Eu acredito que os 8 milhões de dólares foi investido pessimamente e olha, com 1 milhão de dólares você faz uma cirurgia no zagueiro da base e valoriza ele para vender até por 8 milhões de dólares. Um único jogador do Santos, mas como o ativo do Peixe é desvalorizado, vamos contratar, né? Vamos contar, aliás, com jogadores ruins. Hoje a dupla de zaga é Luan Pérez, não sabe se vai ou se fica, e ele, o Adonis Frias, que está até no momento baixo, logicamente os 2 últimos jogos deixou a desejar, mas o Santos inteiro. O problema do Santos é no todo, tá? Principalmente são os problemas cognitivos da gestão Marcelo Teixeira. Aí, Marcelo Teixeira, o problema é o pior. É o problema cognitivo, de gestão, de gerenciamento. Principalmente quando você lida com pessoas. Vocês não estão sabendo lidar com os jogadores, com a direção, com a comissão técnica e com os torcedores. Mais de 8 milhões de torcedores. Que palhaçada é essa do ingresso ser vendido por 100 e depois você faz o ingresso a R$5? Por que você não começa um preço tabelado desde o início das vendas? Olha, quando o Neymar chegou, você já começou a aumentar o preço do sócio, criou uma nova categoria e só despencou o número de sócio rei. Olha como a gestão do Santos não tem alguém competente para criar. Não tem um marqueteiro no Santos que possa bolar uma ideia para tirar o Santos dessa nhaca. O Santos com o Neymar conseguiu definhar dentro e fora do campo. A culpa não é do Neymar. A culpa é de comprar uma Ferrari e não ter uma casa para morar. Comprar uma Ferrari e não saber qual combustível utilizar. Comprar uma Ferrari e não ter estrutura para avançar. Porque não adianta ter o Neymar e ter jogadores horríveis do lado dele. A gente pode falar vários. Lautaro, Moisés, Rony, né, Zé Rafael, que está pedindo para sair, vai tarde, Zé Rafael. Aliás, não era nem para ter vindo. Não era nem para ter vindo o seu Zé Rafael. O Rony também foi 2 vezes, né? Foi ali preterido pelo Santos, ele não quis. O Santos cogitou o Rony por 2 vezes, né? 2 vezes. E o Rony não quis. Não quis. Aí depois, quando o Neymar estava chegando, né? Aí veio. Ou seja, para jogar do lado do menino Ney. Para jogar não, né? Para participar de jogos do lado do menino Ney, todo mundo vem. Triste. O senhor Mike foi a mesma situação. Vamos ver agora o que fala, né? O Reginaldo Moreno, nosso comentarista aqui do Camarote Santista, do Painel Santista, também do CD Eterno Rei do Santos on Fire. Reginaldo. Júlio, bom dia, sempre um prazer estar contigo. Bom dia aos amigos, Camarote Santista.
C10 Eterno Rei, Santos Bom on dia. Fire. Sempre um prazer estar com vocês. Uma ótima terça-feira para nós, né? E que os deuses do futebol abençoem o nosso Santos. Aleluia. Hoje tem jogo, hein? Não vai ser fácil, né? Mais uma pedreira pela frente aí. Mas essa pedreira se deve mais pela dificuldade do nosso Santos, né, em ganhar os jogos do que até em relação ao adversário. É complicado, né? Um clube da grandeza do nosso Santos está em último lugar no grupo, atrás de Deportivo Cuenca, né, atrás do outro time aí, o outro Deportivo também, né? E a coisa não anda, né? A coisa não vai. Temos que ganhar bem, mas independente disso, torcer para o São Lourenço, né? Ou ganhar o jogo, ou empatar, porque agora não depende só de nós. Temos que fazer uma grande partida, conseguir um saldo de gols, né? Porque tanto o Deportivo Cuenca como o Deportivo Recoleta, eles estão à nossa frente e temos que ganhar, né? Temos que jogar bem, ganhar, mas como eu disse, não vai ser fácil, o time vem aí com alguns desfalques, né? Estão falando aí da ausência do Brazão, que vai ser poupado. Infelizmente estão querendo jogar nas costas do garoto uma responsabilidade, uma culpa que não é dele, né? Mas para variar, a gente sabe como que as coisas funcionam, né? Nesses momentos difíceis, sempre a corda estoura do lado mais fraco. Como foi falado ontem, pobre do garoto João Ananias, que ele tem problema de visão. Aí a gente fica na pergunta, né? E os outros? E os outros tantos jogadores aí que não nos ajudam em nada, né? Eles também têm problema de visão. Aliás, eles têm problema de visão, eles têm problema nas pernas, né? Eles têm problemas físicos, né? Porque cansam muito rapidamente, embora a gente saiba que a preparação física esteja deixando a desejar, mas os jogadores também não se ajudam. Falta empenho, falta raça, falta vontade, né? Falta gana. A gente olha para o campo e vê aí o time joga bem aí meia hora, 25 minutos, meia hora, e depois para, né? Aí você passa para nós a impressão de ser um time cansado, né? Um time de derrotados, tomam gols, abaixa a cabeça, a gente não vê ninguém vibrar, né? Ninguém cobrar, e estamos aí, né? Tropeçando, as duras penas, né? na Sul-Americana. Olha, é duro, hein? Você olha para o grupo, o São Lourenço já fica quieto, um time argentino, um time de tradição. Agora atrás de Deportivo Cuenca, Deportivo Recoleta, com todo respeito, quem são esses dois clubes? Né? Praticamente aí semi-amadores, e a gente está aí sofrendo, né? Um grande clube que é o nosso Santos, uma grande história, mas infelizmente o momento é péssimo, um momento longo, né? Um momento de 6 anos e meio. Fora isso, ainda tem o Campeonato Brasileiro, 17º lugar, né? Brigando aí. Agora também não depende só de nós para sairmos dessa zona de rebaixamento, porque tem o Vasco, tem o Corinthians, que infelizmente ganhou o jogo deles, e agora a gente tem que ganhar e torcer ou contra o Vasco ou contra o Corinthians. Isso é mais um sofrimento, né? Todos os anos a mesma coisa, olhando para a tabela e secando o time dos outros. Aí quando chega a vez do Santos fazer o papel dele, o Santos não faz, né? Não vai ser de todo, assim, como é que eu posso dizer? Não vai ser surpresa, né? Se no sábado ou no domingo o Corinthians perder, o Vasco perder, e o nosso Santos, que vai jogar em casa contra o Vitória, que também não será fácil, perder também. Porque aí a gente seca o time dos outros, mas o nosso não faz o papel dele. Meus amigos, como a gente vive repetindo, ser santista é para os fortes. Então a gente tem que continuar aí, né? Embora haja todo esse sofrimento, né? Toda essa falta de vontade, tanto dentro de campo como fora de campo, né? Como eu disse, querendo jogar nas costas do pobre do garoto João Ananias, que tem problema, falando que ele tem problema de visão. Aí a gente vê jogadores que também têm problema de visão, mas principalmente a nossa gestão, porque ninguém tem visão de nada. Falta visão na administração, falta visão na gestão num todo, né? Financeira, administrativa, patrimonial, né? Nada anda no nosso Santos por falta de competência
mas também por falta de visão. Então, vamos torcer para que o nosso Santos à noite faça uma grande partida, consiga vencer, para que a semana seja mais tranquila e a gente possa, aí sim, no sábado, né, jogar a última partida antes da parada da Copa do Mundo, conseguirmos um grande resultado, para que a gente possa passar esse período de Copa do Mundo fora da zona de rebaixamento. Porque se ficarmos dentro dessa bagunça aí, o psicológico dos jogadores, da comissão técnica, vai ficar muito pesado, né? Vai ser aquele momento de voltar a treinar, mas sabendo da obrigação e da responsabilidade de sair da zona de rebaixamento logo após voltar daí das férias, né? Porque terão 15 dias de férias agora, mais 15 no final do ano e 15 dias para treinar. Então, a gente torce muito para que o nosso Santos fique fora dessa zona de rebaixamento. Embora a gente saiba que depois da Copa do Mundo serão outros campeonatos, né? Muitos jogadores irão sair, não só do nosso Santos, mas dos outros times também, porque a janela europeia estará aberta, né? Então muitos irão sair, alguns irão chegar, e a gente sabe que depois da janela muda tudo completamente, tanto em relação ao Campeonato Brasileiro, como em relação à Copa do Brasil, como em relação também à Sul-Americana, porque os times da América do Sul também perdem jogadores, né? Então vamos aguardar. O momento é de torcer, de continuar sofrendo, chorando e principalmente rezando para que o nosso Santos consiga corresponder e ele mesmo se livrar dessa situação incômoda, porque não adianta só secar os outros quando o nosso time não se ajuda. Então vamos lá, bora torcer. Uma ótima terça-feira para nós, abençoada, que Deus esteja conosco e mais à noite aí torcer para o nosso Santos fazer uma grande partida e nos dar uma noite de paz e de alegria, né? Forte abraço a todos, amigos. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, deixe aí o seu like, né? E um forte abraço a todos aí. E vamos em frente. Um ótimo dia e Santos sempre Santos. Um abraço, Júlio. Agora é contigo. Grande Reginaldo. Olha, um ano atrás, né, Reginaldo, e vocês aí que estão assistindo, há um ano atrás, nessa pausa para o Mundial, só que de clubes, o Santos estava na mesma merda, na mesma pindaíba, lutando para ficar fora do rebaixamento nessa pausa. E o Santos iria enfrentar o Cruzeiro lá, e o Santos acabou ganhando com aquele gol de Roleiser. Não sei se vocês lembram. Quando o Santos voltou, o Santos pegou o Flamengo e venceu também. E ali mantivemos o Kleber Xavier, que foi a perda de o Santos teve mais tempo ali com o treinador. Mais uma vez o Santos vai para outra pausa de campeonato, que vai, logicamente, a data FIFA ser respeitada, e o Santos está lutando igual ao ano passado. Avanço zero. Vocês lembram que no ano passado o Santos estava atrás de técnico, né? No início do ano passado, no início de 25, e cogitou-se Gustavo Quinteiros, cogitou-se o que era do Botafogo, acabei esquecendo, e também cogitou-se o Gustavo Costa, do Racing, vocês lembram? Acabado de ser campeão da Sul-Americana. Bom, trouxe Caixinha. Daí, ó, de lá pra cá, tá? Lembra desse nome aqui, ó, Gustavo Costas. Ficou no Racing, correto? Então o Santos foi pro quê? Foi pro Caixinha. Saiu Caixinha, veio o Kleber Xavier, saiu o Kleber Xavier, ficou ali o César Sampaio, 1 ou 2 jogos, veio o Cuca, César Sampaio, veio o Vojvoda e agora veio o Cuca. O Santos está com 4 treinadores. E ontem, o Racing demitiu o Gustavo Quinteiros. Então, assim, passaram-se 4 treinadores no Santos. E o Racing demitiu ontem o Gustavo Costas. Tá? Depois de muito tempo. Ninguém quer vir pro Santos porque a gestão, ela não tem convicção do que quer pro Santos. Qual é a essência do Santos? Se o Santos é um futebol reativo ou um futebol ofensivo. Aliás, não existe mais isso. No Santos é o seguinte, manda os empresários e obedece o presidente. Infelizmente. Lembram disso, hein? Um dia eu coloquei um vídeo aqui no outro canal que falava do rei do rebaixamento. E o rei do rebaixamento falou que ele foi responsável por rebaixar 42 clubes, né? Ele fazia exatamente isso, trazia jogadores de graça, estavam já naquela
naquele preparo, os jogadores ficavam 4, 5 jogos bem no time que estava defendendo e depois entregava os pontos. E ali que ganhava, né, a sua comissão por rebaixar o clube. E o Santos está seguindo a cartilha várias vezes de ser rebaixado. Várias vezes lutando para ser rebaixado de novo, o Santos Futebol Clube. No Santos é sempre assim. Manda os empresários e obedece quem estiver na presidência. Forte abraço para vocês. Deixa o like, se inscreva. Santos, sempre Santos. Tamo junto e até amanhã com mais um vídeo. Mas hoje à noite, lá no canal Santos On Fire, vai ter live pós-jogo. Pós-jogo. Vai ter live depois do jogo no Santos On Fire, beleza? Hoje, depois do jogo, vai ter live lá no canal Santos On Fire. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Ser santista é mais do que paixão. É carregar no peito a tradição. Eterno como ex sem explicação. Na vila ou em casa é mesma emoção. Foi time que parou até guerra, meu irmão. Fez história com sua raça e coração. Bimundial, tri da Libertadores. Nomes que estremecem os torcedores. 1000 gols, 1000 gols.